Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, 26/6/23. A grande novidade do fim de semana foi a primeira tentativa de golpe na Rússia em 3 décadas. Só que essa tentativa foi tão rápida que não deu nem tempo de eu vestir o meu jaleco de especialista em estratégias de guerra. Enfim, é difícil ter alguma certeza sobre o que acontece na Rússia ali por debaixo dos panos de verdade, mas é razoável a gente dizer que a guerra na Ucrânia não está fazendo bem para o regime do Putin. Vejam que apesar desse acordo rápido com esse grupo rebelde, a resposta extraordinária do próprio Putin no sábado, quando ele comparou essa ameaça à Revolução de 1917, tem sim que levantar dúvidas sobre a estabilidade do seu poder. E aí uma das perguntas que a gente pode se fazer, pensando então em economia global e mercados, é como essa insurreição pode afetar a invasão na Ucrânia. Porque só para ficar com um fato interessante, foi justamente o grupo de mercenários que se rebelou agora contra o Putin que obteve a maior vitória da Rússia na Ucrânia, numa região ali no leste do país. Para quem não sabe, então, esse grupo Wagner é a principal organização de mercenários que atua em operações militares pelo mundo, alinhadas aos interesses do Putin. Enfim, cenas dos próximos capítulos. Como bem disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, essa é uma história em desenvolvimento e nós não vimos ainda o último ato. Colocando então de volta o meu jaleco de especialista em economia, essa semana promete com a sequência de dados e eventos importantes da agenda. Por aqui amanhã já sai a prévia do IPCA de junho e a nossa projeção aqui na casa é de uma deflação de 0,05. Amanhã também sai a ata da última reunião do Copom. E aí na quinta o BC também publica o relatório trimestral de inflação com mais detalhes sobre a sua visão para a conjuntura e o cenário. O noticiário da semana passada deixou bem claro mais uma vez o descontentamento do governo com o tom do Copom e alguns bobeiros tiveram que mais uma vez ser acionados ali no Planalto. A mesma mídia já especulou que alguma moderação do colegiado pode pintar essa semana. Todos esses documentos obviamente vão ser importantes, mas a decisão sobre a meta de inflação na reunião do Conselho Monetário Nacional no dia 29 agora tem o poder de definir ainda mais os rumos dos juros por aqui. Minha visão resumida sobre isso. Se a meta ficar em 3%, eu vejo as expectativas de inflação melhorando e uma chance maior de corte de Selic em agosto, que é o meu cenário básico. Se eles subirem para 4 ou mais a meta, eu vejo rodadas de piora nas expectativas, que poderiam então atrasar o corte a depender da magnitude delas. Agora, no cenário internacional, os Estados Unidos divulgam a inflação de maio, medida pelo deflator do consumo das famílias. O consenso é de uma desaceleração na comparação anual, vindo ali de 4,4% para 3,8%. Mas o principal núcleo, que exclui alimentos e combustíveis, deve ficar parado em 4,7% ao ano. No mesmo dia, a zona do euro também publica a prévia da inflação de junho, que deve continuar em níveis bem elevados. Lembrando que na semana passada a gente viu uma desvalorização generalizada dos ativos de risco, justamente por conta do tom preocupado com a inflação dos banqueiros centrais pelo mundo. Os investidores ficaram preocupados, então, com as perspectivas de crescimento a partir dos discursos conservadores do presidente do Fed, o Jerome Powell, no Congresso americano. Ele reafirmou a continuidade da política monetária apertada e também não descartou a chance de novas altas de juros até o fim do ano. Na verdade, olhando para os BCs que o time aqui acompanha, já são 8 aumentos de juros só em junho, sendo 2 deles com surpresas de alta, na Inglaterra e na Noruega, onde eles subiram meio ponto percentual. Dito isso, vale perceber que as economias emergentes já deram partida para os ciclos de cortes de juros. Juntando tudo, então, no acumulado do ano, são 88 aumentos globais de juros contra 17 cortes, todos em mercados emergentes e que devem continuar. Ou seja, os emergentes já pivotaram com sucesso para os cortes, enquanto os desenvolvidos experimentaram parar, mas já voltaram para as altas de novo, como foi o caso do Stop and Go da Austrália e do Canadá, e que pode ser seguido aí pelos Estados Unidos. Os emergentes começaram quase um ano antes a subir juros, né? Se vocês lembrarem, lá em 2021. Então eles conseguem cortar mais cedo. E até mais importante que isso, os ciclos foram mais dilatados e sem tanta hesitação. Porque no fundo, vamos falar a verdade, nós emergentes somos amigos íntimos da inflação há anos. Fora isso, por aqui, entre os emergentes, o medo dos juros altos causarem um estrago, tipo uma desestabilidade financeira, é bem menor.
As economias desenvolvidas, elas ficaram viciadas em juros baixos desde a crise do subprime lá em 2007, 2008, achando que aquele mundo era para sempre. Pouca coisa em economia é para sempre, né? Muita coisa é cíclica, mesmo que os ciclos demorem. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.